Graça e paz, meus amados. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui a respeito do fruto do Espírito. Meu nome é Matheus Delfino, estou aqui com Rafael Lima. Prazer estar contigo, Matheus, para darmos continuidade em mais um dos estudos aqui do Igreja Metodista Nosso Lugar. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente vai falar um pouco a respeito do fruto do Espírito, a paz. Algo que não é muito fácil da gente assimilar na nossa vida, algo que vai ao nosso encontro, mas a gente vai estudar um pouco a respeito disso daí. Verdade, até porque hoje, se nós formos pensar no mundo, né, traz tantas receitas aí para obter a paz, né? Meditação, buscar em algo, mas a gente vai entendendo, né, que sem Deus não tem como ter paz, né? Isso é verdade, isso é verdade. A paz é um dos frutos mais preciosos da vida no Espírito. Em um mundo dominado pela ansiedade, violência e conflitos, o Espírito Santo nos oferece algo que o mundo não pode dar, a verdadeira paz interior. Jesus prometeu essa paz aos seus discípulos, Rafael, dizendo, lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus no coração do crente. É uma paz que guarda a mente, sustenta a fé e equilibra a alma, mesmo em meio às tempestades da vida. Verdade, verdade. Até porque tudo, pra gente aqui, nós vemos que é um conjunto, né, de circunstâncias, não tem como ser algo momentâneo, né? Nós vimos aí nas outras aulas, quando vai falar de alegria, é um estado de vida da pessoa, e sem viver aquilo ali, ela não tem como estar em paz agora e daqui a pouco já perder. Então é uma situação que, dependente de lutas, de tudo, né, depende da presença de Deus na vida, né? Isso é interessante, essa frase... Quando nós olhamos para a paz, né, que não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus, a gente para refletir essa paz que... Eu parei muito para refletir sobre isso, sobre essa paz. A gente enxerga o mundo hoje, e aí nas palavras do próprio Cristo, ele vai falar que não a entrega como... e não a dá como o mundo a dá, né? O mundo hoje, ele entrega a paz num período de trégua, mas não consegue entregar paz num período de guerra. Eu cheguei a essa conclusão. Já Cristo veio trazer paz em meio à paz. Cristo não quer saber se... A paz que Cristo nos dá, ela não é circunstancial. Ela é efetiva, ela depende da presença de Deus. Não importa se há trégua ou se há guerra, existe paz. É a paz que Cristo nos entrega. E não depende do estilo de vida que a gente vai levar ou de algo que a gente possa tentar fazer. Porque a gente pode até conseguir durante algum tempo, mas você perde isso. A primeira circunstância, como se diz, a primeira paulada que você leva da vida aí acaba perdendo, né? Tira do eixo. E essa palavra, né, a paz, quando a gente pensa até no próprio significado bíblico, ela traz uma ideia de harmonia, de descanso, de uma integridade espiritual. Já no hebraico, nós temos o shalom, que significa completude, bem-estar, saúde, prosperidade espiritual. E lá em Isaías, Deus também traz pra gente mais algo abordando a paz, né? Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Então, ou seja, nós precisamos estar com nossas mentes em Cristo. E algo que a gente não pode perder de mente é que todos nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos o fruto do Espírito. Sim. Eu sei que tem, às vezes, quando nós paramos para pensar, o domínio próprio, a paz, ou até a própria fidelidade, a fé, né? É difícil nós lidar, eu posso estar bem em determinada parte do fruto, mas em outra não, mas tudo é um todo, e tudo depende da nossa caminhada. E a Bíblia mostra isso pra gente, que é uma paz que ela não depende se a gente de estar isento de problemas, né? Mas sim a presença de Deus em meio a qualquer tempestade que possa haver em nossas vidas, porque ela nos mostra que estamos reconciliados com Deus e que somos guardados pelo seu cuidado, independente de tudo estar ao nosso redor desmoronando. Quando nós pensamos tanto as dificuldades que nós temos, tanto questões financeiras, e a gente vê hoje, nós temos até aqui na igreja tem sido abordado isso, essa questão da vida financeira, né? E é algo que a gente vê que tira muita paz, tanto a financeira,
quanto a nossa vida, os nossos casamentos, nossos relacionamentos. E são coisas que eu sei que tem momentos que é difícil, porque tem coisas que não dependem da gente. Às vezes até uma redução de quadro numa empresa, você pode ser um bom funcionário, você pode vir a perder seu emprego. E muitas das vezes as coisas não estão nas nossas mãos, né? Sim. E isso nos deixa doido. Então, até quando a gente pensa nessa questão da paz, para ter paz é só estando com Deus, não tem outro jeito mesmo, a gente não consegue. Se nós não estivermos com a cabeça em Deus, enxergando a presença dele em tudo, a gente não vai conseguir ter paz, porque fácil não é. É interessante quando nós olhamos até para o próprio texto que você acabou de mencionar, Rafael, em Isaías, é muito interessante. Tu conservarás em perfeita paz. Quando a gente vai olhar para o verdadeiro significado das coisas, a gente não está falando nem de qualquer paz que nós encontramos em Deus. A gente está falando de uma perfeita paz. Deus é aquele quem conserva uma perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti. O segredo da paz está aí. O que o profeta Isaías está dizendo é que sejamos nós com as nossas mentes firmadas em Deus. Que sejamos nós a todo tempo dependentes de Deus, firmados nele, porque dele provém a paz. E aí, como o próprio Cristo disse no texto anterior, qual paz é essa? Como o mundo dá? Jamais. Eu vos dou a minha paz, a minha perfeita paz. E é muito interessante quando a gente começa a olhar para essas coisas, o quanto a Bíblia ela vai nos capacitando, mas ela vai nos dando alegria e ela vai nos dando alimento, vamos dizer assim, alimento para que a nossa vida espiritual ela vai sendo regrada e a gente vai sendo cheio dessas palavras. Mais que tudo, a gente precisa ser cheio dessas coisas. E a gente vai entendendo que essa paz é um estado de reconciliação que nós temos com Deus. É algo que está presente entre o homem e Deus. Porque lá naquele contexto, a gente está falando do contexto bíblico, né? Mas lá atrás também, naquele mundo greco-romano, a paz significava a ausência de guerra. Imagine, se nós pensássemos nesse mundo hoje, que você vê guerra em todos os lados, então você não teria paz. E a gente entende que a gente está falando de toda aquela questão espiritual, é algo que o mundo não enxerga. Sim. Voltando a Jesus, a paz que ele dá não é a do mundo. Sim. E quando que nós viveremos num mundo sem conflitos? Sim. É interessante quando nós olhamos até para isso, né? E a gente vai ver que lá e o próprio Isaías ele vai citar no capítulo 9, no verso 6, que Cristo ele é chamado o príncipe da paz. É interessante, né? Como as palavras de Cristo ela vêm, como você pôde dizer, você tem durante o período do Império Romano, você trata a respeito da Pax Romana, essa paz que era visto como uma trégua em meio às guerras, mas agora você tem Cristo sendo chamado o príncipe da paz, ele falando que ele nos dá a própria paz. Só ele mesmo, Rafael, só ele mesmo, aquele que é o príncipe da paz, sim, que é capaz de nos entregar a perfeita paz em Deus. E quando, eu acho que é algo que fica muito claro, nós até vimos conversando, pouco tempo de conversa aqui antes de iniciar essa gravação, né? Sobre essa questão da paz, sobre a caminhada nossa cristã. E algo que, para quem teve um encontro com Cristo, você só consegue entender essa paz depois. Porque não tem lógica, tem momentos que você sente uma agonia, quando você não conhece a Cristo, falta algo na sua vida, e algo que vai se preenchendo, e aquela paz é somente através dele mesmo, não tem outra. Nossa vida é mudada, é transformada, e aí as coisas começam a fazer sentido. Aí esse momento de proximidade com Deus, de relação com Ele, passa a fazer sentido. Aí a gente começa a entender que a paz vem do nosso relacionamento com Ele, da nossa reconciliação com o Senhor, né? Verdade. E isso muda nossas vidas. E a gente passa a entender o cuidado dele, passa a enxergar Deus em todo o tempo. Isso nos dá uma tranquilidade em todo o tempo, independente de estarmos enfrentando luta ou não. Sabe, eu sei que nós sofremos, eu sei que todos aqui tem lutas, eu tenho, você tem, e tem coisas que tiram o nosso sono. Mas quando tira, a gente sabe a quem recorrer. Sim. Isso é interessante, né? Quando nós olhamos para a paz, assim, eu acho que vai muito calhar no que você acabou de dizer. Acho que a gente começa a entender a paz que Cristo nos dá, não tendo em mente, literalmente, essa questão circunstancial. As lutas virão,
os problemas virão e eles coexistem e eles existem. E a paz, ela nos confronta, eu entendo que a paz, ela nos confronta a entender que não é aprender nem a conviver com os problemas, mas é estar satisfeito espiritualmente. Como você disse no início, a paz, ela é um fruto do Espírito. Ela não é um estado momentâneo, ela não parte de algo sentimental, mas ela vem como algo espiritual, como um fruto do Espírito. Então a gente deixa de viver isso circunstancial e é uma tomada de decisão. Nós a temos, a paz em Cristo nós a temos independente das circunstâncias. E não é que aprendemos a conviver com as circunstâncias de forma banal. Nós não enxergamos as circunstâncias pelos tamanhos que elas têm, mas enxergamos sim a paz em Cristo, essa paz que Ele nos dá. E uma das outras referências que a gente pode citar, e a gente vai ter várias passagens na Bíblia citando a respeito da paz, a gente vai ler lá em Romanos 5:21. O apóstolo Paulo vai escrever: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele é muito interessante quando a gente vai entender o conceito do apóstolo Paulo, o evangelho que o apóstolo Paulo vai pregar, o chamado do apóstolo Paulo, o sentido das cartas aos Romanos, e ele vai deixar claro nesse versículo do capítulo: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só a paz que Cristo nos dá que pode fazer com que tenhamos paz com Deus. Isso é algo perfeito. Agora nós temos paz com Deus. Justificados somos para que temos paz com Deus. Em Colossenses 3,15, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso é interessante também. Quando nós vamos olhar que o apóstolo Paulo está dizendo que a paz é quem deve tomar as decisões e nos ajudar a tomar as decisões dentro do nosso coração. Assim como um árbitro de futebol está ali para indicar uma falta ou algo que está acontecendo durante o jogo, o apóstolo Paulo está nos aconselhando que a paz que encontramos em Cristo, que ela seja capaz de arbitrar, de tomar as decisões, de ser a responsável em guiar as tomadas de decisão do nosso coração. Isso é muito forte, Rafael. E aí no Salmo 4, no verso 8, vai dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não tem coisa melhor, né, Rafael, do que deitar na cama e só deitar e descansar. Sim, você sabe que quando você acordar de manhã, aquele problema ele continuará ali. A gente, em momento nenhum aqui, falou de nada milagroso, né? Mas a gente está falando, pegando um exemplo prático, né? De um crente que sempre diante de más notícias, de lutas, né? Ele permanece confiante em Deus, e aquilo é o que sustenta, né? Então tem algumas pessoas que o testemunho delas é incrível. Você vê a pessoa acometida de uma enfermidade ou de problemas que a gente falou: opa, se eu tivesse no lugar de Isaías, eu já teria desmoronado. E você vê que pessoas vão inspirando, e isso que foi falado tanto em Romanos, Colossenses, Salmo, faz muito sentido pra gente. Porque imagine, a gente sabendo que o nosso problema está ali e que nós vamos deitar e vai pegar no sono, porque Deus nos dá essa paz, Ele consegue nos fazer habitar em segurança. Imagina lá Paulo e Silas presos, né? Como a gente vê lá em Atos, eles cantando dentro da prisão. É algo que é só pelo poder mesmo do Espírito Santo na vida que você vê que mesmo diante de uma dor dessa, eles conseguiam estar em paz. Verdade. Poderiam escolher o quê? A murmuração, a reclamação. Como a gente vê muitas das vezes: opa, eu sou crente, eu sigo a Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu sou dizimista, eu sou fiel e estou passando por luta. Escolhe murmurar, ao invés de enxergar tudo aquilo que Deus tinha feito, né? Como o povo que saiu lá do Egito e... imagine aquilo, a turma sentindo falta até de cebolas, né? Aí você imagina, e esquecendo daquilo que Deus fez. E a gente, em todo momento, em coisas grandes, em coisas pequenas, nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas. E
Isso nos motiva e é bom a gente, quando a gente conversa assim, a gente consegue, um versículo que é trazido, né, nos dá tanta força e fala, opa, isso aqui se encaixa perfeitamente, era o que eu preciso, e isso vai nos completando. Isso é maravilhoso, isso que a gente consegue fazer, de estar em igreja, né, de ter essa oportunidade de estarmos juntos e como que a palavra de Deus vai trabalhando através dos irmãos nas nossas vidas, né, trazendo uma palavra dessa inspiradora e nos relembrando de tudo aquilo que Deus pode fazer, inclusive que Ele passa nas nossas vidas, né. É muito interessante essa sua fala, e agora isso me veio à memória, assim, cara, quando você diz, né, a paz, ela, acho que quando nós paramos para refletir a respeito dos frutos, é muito confrontador. A verdade é essa, é muito confrontador. Você disse algo que me chamou muito a atenção quando nós olhamos para o povo no deserto, reclamando, murmurando, porque se lembraram de cebolas. E agora Paulo e Silas dentro da prisão, plenos, satisfeitos. Isso é interessante, onde esse fruto do Espírito, onde essa paz nos coloca, a posição que ela nos dá, entre nós estarmos sendo libertos como o povo estava sendo, e o povo decide olhar para trás, porque não se sente pleno em paz. Agora Paulo e Silas, sendo perseguidos, presos, eles se colocam diante da plenitude porque já estão repletos de paz. Isso os coloca numa posição não de regressão, de olhar para trás, Sim. mas é sempre o que o apóstolo Paulo vai dizer, prosseguir para o alvo. Esse estado espiritual já não é mais circunstancial, já não é sobre cebolas ou prisão, mas sim um propósito maior. E como a gente já viu, né, alegria nos outros é a mesma coisa, não tem como ser algo momentâneo. É uma circunstância, você escolhe aquilo, você toma essa decisão. É claro que a nossa decisão, ela é embasada no Espírito Santo, no conhecimento que nós vamos obtendo, mas são escolhas que nós devemos fazer, e nós devemos escolher, né? Vamos parar, murmurar, retroceder, ou vamos entregar realmente tudo isso para Deus e viver realmente em paz com Ele, né? Com fé naquele que é maior do que tudo que a gente enfrenta nesse mundo, né? Nós olhamos para a paz, Rafael, e já começamos, a verdade é, como o texto disse lá que a gente já citou em Colossenses e em Romanos e em Salmos a respeito da paz. E agora a gente vai olhar para a paz e quando a gente começa a refletir a respeito da paz, a gente olha a paz, ela em 3 dimensões. Nós somos reconciliados, e é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5:1, uma reconciliação espiritual com Deus. Nós agora temos paz com Deus por intermédio de Cristo. Uhum. A nossa paz interior, que é essa segurança emocional, o próprio apóstolo Paulo vai citá-la lá em Filipenses 4:7, que também é um versículo que eu gosto demais. E em terceiro, a gente vai ter essa paz com os outros, uma harmonia relacional, que também o apóstolo Paulo vai citar em Romanos 12:18, quando ele vai dizer que nós precisamos manter a paz com todos. Com todos os homens, né? Isso é perfeito demais, Rafael. Sim. Não, e é o desafio de nossos, é o nosso desafio, porque a gente começa, quando a gente pensa na paz, a gente pensa em tudo, até para evitarmos contendas, evitar divisão, tudo isso da igreja. A gente precisa ter paz com as pessoas. E quando você perdoa, quando você consegue lidar com isso, são questões libertadoras na sua vida. É algo que tira um peso tremendo e você consegue prosseguir, né? Deus tem nos mostrado isso, e a gente precisa disso. Se eu não conseguir isso, por fim eu vou brigar, vou sair, vou para uma outra igreja, já vou brigado para outro local. Imagine como que eu vou seguir lá na frente. Sem ter tratado aquilo lá atrás, eu não vou ter paz. Então, na primeira oportunidade, atingir um gatilho daquele de algo que deixou uma ferida, você já volta àquela situação e retrocede novamente, né? O Evangelho, ele vem corrigindo muitos erros nas nossas vidas, né? Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora somos justificados e agora temos paz com Ele. Sim. O nosso problema
relacional, no eixo vertical está resolvido. Sim. Agora nós precisamos olhar para dentro de nós. Esse texto de Filipenses 4:7, ele vai dizer muito sobre isso. Ela traz, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Guarda nosso coração. Isso é muito interessante. Esse texto ele é muito interessante. Em Filipenses 4:6, eu gosto muito desse texto, porque ele vai dizer que todas as nossas angústias, tudo aquilo que passamos, todas as nossas aflições, que devamos nós fazê-las serem entregues a Deus, que deixamos claras a Deus pelas nossas orações e súplicas, mas essa paz que excede o nosso entendimento, é ela quem guarda os nossos corações. E agora a gente está vendo o nosso problema relacional com Deus sendo resolvido, e agora nós temos paz com Ele. Nós olhamos para dentro de nós e agora alcançamos paz em meio às angústias, em meio aos problemas. Sim. Nós encontramos, porque essa paz que ela excede o entendimento. E como você disse, né? E agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar que mediante todas as coisas possamos ter paz com todos. Sim. E consigamos viver nessa comunidade, nessa unidade do corpo de Cristo. Isso é algo perfeito. Ter a leveza, né, de perdoar alguém, experimentar essa leveza, o descanso interior. Nós vivemos também numa igreja que resolve todos os conflitos também, né? Preservando a unidade do corpo. E um casal que se entrega para Cristo, né? Sabendo perdoar, sabendo lidar um com o outro. E Jesus também, ele declara para a gente: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Lá em Mateus 5:8, né? Então ele nos chama a agir como embaixador do reino, espalhando a reconciliação em todos os locais que existirem conflitos, né? Então a paz, ela é tanto uma bênção recebida, quanto uma missão que nós temos a cumprir. E nós precisamos ter isso em mente. E a igreja tem que ser um local que essa paz ela vai se tornar visível, onde o amor, a reconciliação, elas vão substituir todas as contendas, as divisões. Na igreja nós precisamos enxergar isso, porque uma igreja ela precisa permanecer em amor. E quando o crente ele entende isso, ele passa a ter a serenidade em meio às lutas, ele vê que o mundo não consegue explicar a vida desse crente, que diante de todas as circunstâncias, ele consegue viver em paz, né? Algo humanamente impossível de explicar. Mas aí o cristão ele consegue mostrar que a paz de Cristo reina na vida dele, e muitas das vezes o mundo não enxerga isso. Mas nós aqui dentro enxergamos, né? Isso é verdade. Quando nós olhamos até lá para trás, naquele período da diáspora da igreja, quando os apóstolos eles começam a realizar a expansão do evangelho, a violência e as diferenças sociais eram muito comuns. Mas já a igreja primitiva, ela vinha de encontro, ela colidia com esse pensamento, porque ela conseguia reunir ricos e pobres, escravos e livres, judeus e gentios, todos unidos em um só corpo, em paz. E a gente vai ver o apóstolo Paulo citando isso também lá em Efésios 2, do 14 ao 16. Isso é muito perfeito, quando nós começamos a pegar os extremos e colocamos em unidade, porque nós entendemos que essa paz que temos com Deus, temos conosco e com nosso irmão, nos deixa viver na unidade. Sim. Vamos ver, e a gente vai ver essas citações a respeito da paz em outros textos. A gente vai ver Tiago escrevendo que, em Tiago 3,18, que o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Como você diz, nós que recebemos a paz nos tornamos embaixadores da paz. Romanos 14,19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e edificação mútua. João 20,19, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E a gente vai ver a Bíblia nos ensinando demais a respeito da paz. Sim, e a gente consegue ver isso com base nessas palavras, né? Que a paz do Espírito é o maior testemunho de maturidade espiritual de uma comunidade cristã, de um próprio crente, dele mostrar isso para o mundo. Porque quantas das vezes a gente escuta quando nós estamos com outras pessoas, as pessoas falam: pô, como é bom estar com você, você traz paz e tal. Ou seja, isso é o nosso testemunho, é a presença do Espírito Santo de tornar visível, né? O
o Espírito Santo através de nossas vidas, é uma forma que o mundo vê. E quando a gente pega o fruto do Espírito, vamos colocar esses 9 gomos, né? Ele vai mostrando as características do Espírito Santo através de nossas vidas, e o mundo consegue enxergar isso. E a paz é algo que mostra, porque a gente passa a mostrar pessoas que têm sabedoria para lidar com divisões, com fofoca. A gente vê pessoas crentes, né, que preferem perdoar a disputar alguma coisa, sempre mostrando o caráter de Cristo. E mesmo em tempos de crise, uma igreja que se mantém unida, como você citou no passado, né? Imagina aquela situação, perseguição, coliseu, violência, e aquele povo crescia, né? Isso é verdade, isso é verdade. É interessante quando nós olhamos, isso serve de um grande ensinamento para nós. A gente vai concluindo este ensinamento, Rafael, e a gente vai tirando algumas certezas para nós, que a paz ela é muito mais do que um sentimento. Ela é um estado espiritual de reconciliação e confiança produzido pelo Espírito Santo. Ela começa com a paz com Deus, gera essa paz interior e se manifesta em paz com os outros. Verdade, porque enquanto o mundo ele vive em guerra, em confusão, o cristão tem uma escolha, que ele pode andar em tranquilidade, porque ele sabe que Deus está no controle da vida dele. E a igreja, ela como corpo de Cristo, ela é chamada a ser embaixadora dessa paz, levando consolo aos que sofrem e esperança ao que estão temendo, né? Temendo lutas, temendo esse momentos de guerra, de sofrimento. E a igreja consegue levar isso. Essa é a nossa função. Não podemos perder isso de mente em momento algum, né? É o nosso ID, né? Que a gente precisa colocar em prática. Vamos orar e a gente encerra esse nosso estudo, esse podcast de mais uma aula sobre a paz, né? E a gente vai refletir sobre isso. A paz não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que Jesus está no barco. Com certeza. Isso é muito forte. Sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais este ensino, nós te agradecemos pelo teu Espírito, pelos frutos do teu Espírito, por mais um ensinamento que nós obtivemos neste tempo que nos dedicamos a escutar. Que o teu Espírito ele possa ser amadurecido, que nós possamos praticar aquilo que escutamos e que essa fé ela possa estar firme dentro de nós. Que isso não possa ser como um sentimento, mas sim como uma certeza dentro de nós, como uma condição espiritual, como uma revelação daquilo que vivemos. Que possamos ter paz com Deus no nosso relacionamento com Deus Pai, que possamos ter essa paz interior, a paz que excede o entendimento, que não é circunstancial, e que possamos ter paz com o meu irmão, com o nosso irmão, para que possamos viver numa unidade perfeita, que possamos entender, amadurecer e principalmente viver aquilo que temos aprendido. É o que te pedimos, Pai, seja conosco em paz. Amém. Amém, Jesus, amém. Muito bom ter estado contigo aqui, Matheus. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima. Até a próxima.